Em algum momento da vida, quem tem lúpus seguramente já ouviu: "Ah, isso é frescura, tá fazendo drama". Só que não é. O lúpus, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico, que é o mais comum e mais agressivo também, na maioria das vezes não aparece por fora. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente não entende, duvida ou simplesmente minimiza. Mas o que ninguém vê, a gente sim sente. E o mais difícil é que, até quando a doença está controlada, os sintomas ainda podem aparecer. Só que, em vez de compreensão, que a gente escuta: "Nossa, mas você reclama de tudo. Tá com preguiça. Lá vem a Maria das dores". E isso machuca. Machuca porque, como se já não bastasse lidar com a doença, a gente ainda precisa lidar com julgamentos de quem não vive isso e não faz ideia de como é. O lúpus é uma doença autoimune, ou seja, o nosso próprio sistema imunológico, que deveria nos proteger, começa a atacar o nosso corpo. É uma luta interna, silenciosa, constante. E tem uma coisa muito importante que precisa ser entendida. O lúpus não é igual para todo mundo. Cada pessoa vive de um jeito, cada corpo reage de uma forma. Então não dá para comparar. Se você conhece alguém com lúpus que consegue levar uma vida mais estável, isso não significa que outra pessoa que está com mais dificuldade esteja fazendo drama ou com frescura. O que é leve para uma pessoa pode ser extremamente pesado para outra. Tem dias em que a gente está bem, consegue produzir, sair, resolver as coisas, mas também tem dias em que levantar da cama já parece uma missão impossível. E coisas simples, como o sol, o estresse ou até o cansaço acumulado, podem desencadear crises lúpicas. Coisas que para muita gente são normais, para a gente às vezes tem um preço muito alto. E infelizmente, o lúpus não tem cura. Existe sim tratamento, acompanhamento médico, controle, mas é algo que a gente aprende a conviver pro resto da vida. Por isso digo que o lúpus é um lobo que pode ser adestrado, não que a doença vai desaparecer, não é isso. Se for levar essa metáfora bem ao pé da letra, os lobos são indomáveis. Porém, eles são fiéis à sua matilha, zelam uns pelos outros. E sendo assim, então podemos adestrá-lo quando o conhecemos e aprendemos a conviver com ele como parte de nós, como família. E que façamos as pazes com nossos anticorpos para que voltem a ser o nosso sistema de defesa. Mas isso exige força psicológica, física e emocional para conseguir manter a constância aí com esse lobinho. Para que em nenhum momento ele nos estranhe e nos ataque. Ou em outras palavras, para que o nosso próprio sistema de defesa não nos estranhe e nos ataque. E isso todos os dias, sem perder o controle desse autocuidado. Claro que isso é cansativo. Por mais que tentemos, em um momento ou outro, vamos cansar. E mesmo assim, temos que continuar. A gente levanta, trabalha, tenta manter uma rotina, tenta viver uma vida normal. E há dias que com dor, com limitações, com cansaço, e tudo é invisível aos olhos dos demais. Por fora, pode até parecer que está tudo bem, mas por dentro existe uma batalha acontecendo em nosso organismo. E o que muita gente não percebe é o esforço que existe por trás de assim, estou bem, para não ter que explicar demais. Então, o que eu queria dizer, se você não tem lúpus e está assistindo esse vídeo, eu só quero te pedir uma coisa. É difícil, sim, mas a gente não precisa de pena. A gente precisa de respeito, empatia, compreensão. E no trabalho, entender que não é frescura, que até movimentos simples podem sim doer de verdade. E em casa, que a família e os amigos consigam entender quando a gente diz que está cansada, porque é um cansaço real. É uma fadiga mesmo, de verdade.
E principalmente, que parem de enxergar a gente como frágil. Porque na verdade, a gente está sendo muito forte, só para conseguir fazer o básico de uma vida. Então, antes de julgar, lembre-se disso. Nem toda dor aparece, nem toda luta é visível. E para deixar bem claro, para finalizar, lupus não é frescura. É uma luta diária, é uma guerra que acontece dentro de mim mesma. E mesmo assim, a gente está aí, a gente continua, um dia de cada vez. É isso. Um beijo no coração e fiquem com Deus.